Bom, muito bom dia a todos. O tema desse vídeo hoje é um tema que constantemente é me pedido, principalmente no meu Instagram. Inclusive, na maioria das vezes, quando eu posto lendo algum livro, ou trecho de algum livro que eu tô lendo. Enfim, e como na maioria das minhas manhãs eu tiro um tempo antes de começar o meu dia para ler algum livro, eu aproveitei para fazer esse vídeo aqui, que já era uma pauta que haviam me pedido e que sem dúvida alguma pode te ajudar, pode fazer diferença na sua vida, principalmente para você que constantemente me pede algum tipo de indicação, algum tipo de livro para ler, seja em relação a vendas, seja em relação a marketing, enfim. Mas o fato é, eu resolvi falar sobre livros que de alguma forma eu acredito que possam virar uma chave aí na sua cabeça e impulsionar os resultados da sua vida, beleza? Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livros, tá? Que quando me perguntam, cara, me fala um livro que pode me ajudar a sair do ponto A e ir pro ponto B, eu penso em um deles. Vai variar o momento que me perguntarem isso, entendeu? O local que me perguntarem isso, o ambiente, o estilo da conversa, enfim, daí por diante, vai variar a minha resposta, mas se você me perguntasse, Bernardo, me fala um livro que vai me ajudar a sair do ponto A e ir para o ponto B, a virar uma chave na minha vida, eu certamente pensaria em um desses 9 livros, porque de alguma maneira, tá? No momento em que eu li esses livros na minha vida, e foram em momentos totalmente diferentes, cada um deles, eles fizeram a diferença que eles prometiam fazer. Essa é a real. E indo direto ao ponto, dos 9 livros a gente vai fazer aqui um top 9, que não significa um ser melhor do que o outro ou um ser mais importante do que o outro, tá? Então, por isso eu vou começar pelo primeiro que está aqui nas minhas anotações, e que não significa ele ser mais importante do que os outros, mas por incrível que pareça, não, tem mais um. Eu ia falar que ele era um único autor brasileiro, escritor brasileiro, mas não é, tem mais um aqui também, tá? A gente vai começar pelo livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, tá? Que é palestrante, enfim, pastor, daí por diante. Esse é um livro, inclusive, que eu já indiquei para muitas pessoas que queriam um livro sobre vendas, beleza? Porque na maioria das vezes que a gente procura um livro sobre vendas, a gente vai em assuntos voltados a empreendedorismo, em assuntos voltados a vendas, né? Que no final do dia, muitas das livrarias, sejam elas físicas ou online, setorizam, né? Uma aba ali só para isso. Talvez o especialista em pessoas ficasse em comportamento humano, né? Ou até em religião, não sei, enfim. Não sei onde fica isso na aba das livrarias, sejam elas físicas ou online. Mas a questão é que o Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, é um livro muito interessante, porque ele fala sobre comportamento humano, ele fala da arte de você conseguir influenciar pessoas, tá? De uma forma em que você não se coloque nas situações apenas dentro da sua percepção, mas se faça um exercício de sempre ir em busca da perspectiva da pessoa que está em contato com você, ou que você quer contato, ou que está te criticando, enfim. Então, quando eu, inclusive, caso a oportunidade aqui de você considerar esse livro como um livro excelente, tá, para você evoluir em vendas, é porque no final do dia, tá, venda não é sobre você ganhar de alguém ou alguém ganhar de você. É sobre um empate, é sobre um consenso, tá? É sobre um acordo de benefício funcional consensual para ambas as partes. Um quer vender, o outro quer comprar. No fim do dia, o melhor resultado é um empate, beleza? E o Especialista em Pessoas, ele vai te mostrar como surfar, tá?
no jogo de perspectiva que as pessoas têm em relação às expectativas que elas criam sobre aquilo que você oferece, que elas criam sobre as suas pessoas, que elas criam para a própria vida delas, beleza? Então é um livro que, na minha opinião, é de comportamento humano. O comportamento humano molda o comportamento do consumidor. Então é uma obra essencial para os dias de hoje, entendeu? E que ainda tá, para os cristãos aqui, traz exemplos e insumos de valor 100% conectados, tá? A princípios bíblicos e milenares, tá? Jesus é citado muitas vezes como um grande especialista em pessoas, beleza? Outras pessoas, tá, importantes da história bíblica também são citados nessa obra e de uma maneira muito direta e funcional por parte do autor e do escritor, tá? Que deixa claro a especialidade, a maestria que ela tinha, tá? De lidar com pessoas e, consequentemente, alcançar resultados, tá? Eu acho que esse é o ponto de inflexão do livro. Então, assim, super indico. Foi um livro que trouxe uma virada de chave para mim na época, tanto em relação a marketing de influência, tanto em relação a vendas, e pode trazer para você também. Um outro livro que foi muito importante para mim, e esse aqui eu li quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, tá? É Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Cara, Segredos da Mente Milionária, assim, hoje em dia eu converso com muitas pessoas do mercado financeiro e ele é um livro que muitas vezes ele é sabotado, entendeu? Porém, eu recomendo pra caramba, principalmente para você que tem essa faixa de idade, 18, 19 anos, porque ele vai te dar, e ele pode ser de maneira democrática e didática, uma porta de entrada, tá, a assuntos essenciais de economia financeira, de gestão financeira pessoal, de como você realmente enriquece, de você não partir para um princípio de escassez e sim de construção de riqueza, entendeu? Ele pode ser uma porta de entrada para você que principalmente está saindo da escola, você jovem aqui que me segue, tá? E está entrando ali na faculdade ou está pensando no que vai fazer da vida, se vai começar a empreender, se vai trabalhar em algum lugar, se vai dar a louca, no bom sentido, tá? Porque isso é excelente, inclusive, também. E sair da sua cidade natal, ou até ir para o exterior, enfim, daí por diante. Eu verdadeiramente acredito que Segredos da Mente Milionária seja um livro essencial, tá? Para quem quer construir uma base sólida, um pilar sólido em relação a uma boa inteligência financeira, tá? E obviamente também vai ter a ver com o comportamento humano, tá? Porque no fim do dia, se a gente for listar pontos em comum, tá, dos milionários, a maioria deles vão ter pontos de soft skill, né? De habilidades pessoais, sociocomportamentais, socioemocionais, do que propriamente de hard skills, que tem a ver com algum tipo de técnica que ele pode ter desenvolvido para operar ali a profissão que ele tem ou o segmento que ele atua, beleza? Um outro livro que eu separei e que eu acho que o livro devia ter uns 21 anos, ou seja, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, é o famoso A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, tá? Do Mark Manson. Cara, esse livro aqui ele é um pouco polêmico porque eu já conheci muita gente que foi ler ele e se decepcionou, porque o título é muito expressivo, tá? Mas A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é um convite muito direto, tá? A você focar no presente, beleza? E você a entender e ajudar você a entender que o presente é tudo que você tem, tá? Você não tem nada além do presente, você não tem nada além do hoje, e por isso, se algo não reflete no seu dia de hoje, você deveria ligar o famoso foda-se, tá? Pode ser um pouco... Não é para vocês generalizarem o que eu tô falando aqui, mas o livro é um convite a isso, e aí você tem que ter a maturidade suficiente de entender, tá? Que isso não é um convite a você se tornar uma pessoa imprudente ou inconsequente, muito pelo contrário, tá? É um convite a você se tornar mais conectado com aquilo que está ao seu alcance
e ter uma habilidade social e interpessoal muito grande, tá? De não se deixar levar por coisas que não estão no seu controle e que, na verdade, não afetam a sua vida como muitas vezes você acha que afeta. Show? Um outro livro que eu separei é o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Enfim, Napoleão Hill é um escritor muito famoso, talvez um dos mais famosos de todos os tempos, tá? E ele entrevistou na época as pessoas mais relevantes, com mais poder, com mais dinheiro na humanidade durante bastante tempo. Foi um trabalho científico, como se fosse um projeto realmente, com investimento e aporte de investimento por trás, tá? E ele tentou ali decifrar quais eram as habilidades mais comuns quando ele cruzava os comportamentos dos milionários e das grandes personalidades da época, tá? E quando ele faz o convite ao Quem Pensa Enriquece, vocês vão ver que durante o livro existe, né, um exercício de reflexão muito pautado na oportunidade de você se autodestruir o tempo inteiro, de você destruir o seu ego, de você se fazer perguntas que vão clarear o seu caminho, né, que vão clarear as oportunidades que você tem no hoje em relação a tomar atitudes que realmente vão te encaminhar para o enriquecimento, beleza? Daí, obviamente, ele traz vários exemplos, né, assim, parafraseando vários líderes, várias grandes personalidades que a humanidade teve naquele tempo, enfim, e também fala de tendência de negócio, beleza? Para você entender um pouco mais sobre escala, para você entender um pouco mais sobre margem, para você entender um pouco mais sobre risco e como isso está muito bem alinhado com aqueles que verdadeiramente alcançam o enriquecimento financeiro, tá? Um outro livro que eu separei aqui e que eu li no caso, eu já estava no final da universidade, é o 48 Leis de Poder, do Robert Greene, tá? É um livro também muito mal interpretado por muitas pessoas, falam que ele é livro de maníaco, de psicopata, porque é verdadeiramente um livro que vai te colocar dentro da perspectiva de alguém que tem o poder em suas mãos e não quer perdê-lo de forma alguma, beleza? Mas eu verdadeiramente acredito que esse livro pode ser um convite para você se blindar frente a pessoas que querem exercer poder autoritário sobre você e não deveriam, como também a você fazer um exercício de reflexão e começar a praticar o que eu diria ser o posicionamento ideal, porque sim, posições, né, que são decisões, elas resultam em destino. Então você tem que se capacitar cada vez mais, tá? Dentro da oportunidade de ter o poder na sua própria vida, o poder de se posicionar, o poder de literalmente tomar uma decisão que vai te levar para onde você queira e não ficar vulnerável a que pessoas moldem o seu destino. 48 Leis de Poder, querendo ou não, vai te ajudar bastante com isso também. Show? Um outro livro que eu separei aqui é o Bola de Neve, do Warren Buffett, um dos homens mais ricos da história, um dos homens mais ricos da Bolsa Mundial, um dos maiores investidores da história, se não o maior da história recente, de maneira popular, né, falando assim. E o Bola de Neve foi um livro que eu li também bem cedo, eu devia ter uns 20 anos, e ele me trouxe ali uma visão muito interessante do ser resiliente em relação ao enriquecimento, de você não ter pressa para o enriquecimento, porque desde que você faça o que tem que ser feito, principalmente com o dinheiro, e isso está conectado a microações suas de dia a dia também, tá? O enriquecimento ele vai ser um resultado alcançável, tá? Então o Bola de Neve ele me ensinou muito isso na época e tem dado certo. Beleza? E tem dado certo, tá? Pessoas que costumam ter pressa para enriquecer são pessoas que na maioria das vezes não enriquecem, tá? E quebram muitas vezes. E principalmente não aprendem com as vezes que elas quebram, beleza? E isso aqui não é um convite para você não ser ambicioso, até porque qualquer um que quer enriquecer é ambicioso, mas é um convite para você não ser ganancioso e ser realista frente às reais possibilidades de ganho que você tem
tá? E mais de caminhos que você tem para você alcançar o enriquecimento e principalmente a liberdade financeira. Então é um livro que eu recomendo pra caramba para qualquer um que está assistindo esse vídeo aqui. Show? Um outro livro que eu listei aqui e que verdadeiramente eu indico é de um outro autor e escritor brasileiro, tá? Chamado William Douglas. Se eu não me engano, ele inclusive é desembargador, não me recordo agora, mas ele tem algum cargo político assim. Que é o 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Esse livro, ele traz ali de maneira curta, rápida e direta ao ponto, tá? Exemplos de princípios milenares que estão na Bíblia e que decifram códigos de sucesso que seriam essas 25 leis. Ali você vai ter, assim, muitas citações de provérbios, enfim, ali você vai ter, assim, dicas no geral que vão fazer com que você, de alguma maneira, cruze palavras, tá? De versículos e capítulos presentes na Bíblia, que tem uma ligação direta com a oportunidade de você se tornar uma pessoa bem-sucedida nas mais diferentes áreas, mas eu diria que o livro ele é um pouco mais pautado, tá? No enriquecimento, na liberdade financeira e em você se tornar uma pessoa próspera nas mais diferentes áreas da sua vida, parênteses, tá? E não menos importante, sem sucumbir aos seus princípios básicos como cristão e aos valores que você acredita serem os certos de se manter moralmente e eticamente falando. Show? Um outro livro que eu trouxe aqui é O Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss. E, assim, esse livro tem muita gente que está auto-sabotando ele, substituindo por um outro aqui, que eu ainda vou trazer uma análise sobre esse outro. Mas a real é que esses dois livros falam de uma coisa que tem muito a ver, tá? Assim, tem um funil direto da mensagem que o livro quer passar, que tem muito a ver, mas eu vou focar no Trabalho 4 Horas por Semana, porque foi um livro que eu li há aproximadamente 4 anos atrás, já reli, tá? E tem dado certo, que é o seguinte, é uma experiência própria do autor real, tá? Que ele vive na vida dele. Inclusive, eu acho que parte, assim, do sucesso que o livro adquiriu em vendas é porque ele realmente conseguiu documentar como experiência comprovada. Ele seguiu o que o livro ali dita, ele seguiu o que o livro cultua e ter o resultado que o livro promete de alguma maneira, né, com benefício funcional, que é o seguinte, ele deixa de viver no espectro de juntar dinheiro, ele deixa de viver no espectro de que eu consigo alcançar o enriquecimento pleno para talvez fazer algumas coisas e muitas das vezes alguém quer enriquecer para comprar um carro, muitas das vezes alguém quer enriquecer para fazer alguma viagem, mas a pessoa mal sabe qual carro ela quer comprar, qual viagem ela quer fazer, aonde ela quer morar, enfim, daí por diante. Ou porque eu quero ajudar os meus familiares, mas ela não sabe especificamente com o que, é tudo muito genérico, né? E o Trabalho 4 Horas por Semana, ele convida você a focar em experiências e trabalhar o necessário para realizar cada experiência dessa, step by step, digamos assim, tipo um passo de cada vez. E ele consegue reduzir muito a jornada de trabalho dele, porque ele vê e alcança, né, uma estratégia que formula a hipótese e a possibilidade dele focar toda a energia dele em viver essas experiências. E no tempo que sobrava, tá, ele trabalhava, que seriam essas 4 horas por semana, para continuar nesse fluxo, né, de realização, e ele consegue realizar tudo que ele quer, entendeu? E muitas das vezes as pessoas não realizam tudo aquilo que elas querem, mesmo podendo, porque elas trabalham demais. Esse não é um convite para você ser vagabundo, tá? Muito pelo contrário, mas eu acho que é um livro que vai tirar um ponto de inflexão de que a vida também não é só trabalho e que você alcança muitas das coisas que você deseja sem estar trabalhando. Um outro livro que eu vou trazer aqui, que até poderia ter conexão com muitas coisas que são faladas no Trabalho 4 Horas por Semana, tá? É O Essencialismo, do Greg McCall.
O Essencialismo, ele é um livro que fala sobre um exercício de reflexão que a gente sempre deve estar fazendo, tá? Que é chegar a pontos de inflexão do que verdadeiramente é essencial e prioridade na nossa vida. Muitas vezes a gente é levado no automático por aquilo que a sociedade nos impõe como o que deve ser feito ou o que você deve fazer, tá? E o essencialismo, ele vai trazer para você uma visão ótica e holística, né? De você se ver de cima e parar para entender o que realmente é prioridade para você, o que realmente você quer, tá? E como você deve direcionar toda a energia, tá, da sua vida ao que você quer e não ao que impõe a você ou que a sociedade acha que é um padrão, beleza? Que você deveria ter em tal idade, que você deveria fazer em tal época, tá? Então, esse é um livro muito, muito, muito interessante e que eu certamente indicaria você a ler, tá? E eu não anotei um livro, mas me veio à cabeça aqui agora porque tem a ver com isso e eu não me lembro o nome do autor. Na real, eu vou pesquisar agora o nome do autor para que a gente não tenha esse furo, porque é um baita livro. Bill Perkins é o nome do autor, o nome do livro é Morra Sem Nada, aproveite ao máximo sua vida e seu dinheiro, tá? Tem a ver com essencialismo também, beleza? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que morrem com muito dinheiro, entendeu, na conta, que morrem com muito patrimônio por aí e não aproveitaram praticamente absolutamente nada na vida. Ficaram reclusas a momentos esporádicos do calendário anual, que tem a ver com o que o mundo impõe pra gente, tá? Pra curtir com os filhos, ou pra curtir com a família, ou enfim, com amigos, com as pessoas que querem conhecer, ou até sozinhos, entendeu? Viram a vida passar no modo automático, trabalhando, juntando muito dinheiro e não usufruíram, tá? Daquilo que o dinheiro realmente poderia prover em vida, beleza? Existem, inclusive, famílias muito ricas que... Muito, muito ricas mesmo, né? Que, assim, tá claro para ela que ela vai deixar uma herança pro filho, que ela vai deixar uma herança pros netos, mas só quando ela morrer. Entendeu? O que pode ser uma pena, porque se ela antecipasse isso, todos juntos poderiam viver o extraordinário que o dinheiro pode realmente beneficiar na Terra enquanto você ainda é vivo. Porque do que adianta você ter 10 milhões de reais morto? Se eu falasse para você agora, ó, eu vou te dar 10 milhões de dólares, só que você morre amanhã, você ia querer? Não. Então, Morra Sem Nada é um livro muito interessante, que não é um convite à imprudência e aos gastos excessivos e inconsequentes que você pode ter por aí, tá? Mas sim de você usufruir e aproveitar do que verdadeiramente o dinheiro pode te prover aqui na Terra de forma inteligente, tá? E sem se preocupar com o momento que você não vai estar mais aqui. Enfim, esse livro é forte. Então leiam, beleza? Acabou que a gente fechou em 10 livros, certo? Tinham 9. Enfim, um tema muito interessante. Eu não vou ficar fazendo resenha de todos eles. Eu trouxe aqui CTAs, né? Call to Actions, chamadas para ação sobre assuntos que permeiam ou que literalmente resumem o objetivo de cada um deles, né, o convite de cada um deles, às suas reflexões que você pode ter lendo cada um deles, enfim. E lembrem-se sempre que o que vai fazer você alcançar o ponto B, já que você está no ponto A, são os livros que você lê e as novas pessoas que você conhece, beleza? Só o início, tamo junto.